Boa noite. Hoje dia 18/11/2021. Nossa aula, então, a gente vai continuar falando sobre os projetos, né? E a gente já combinou que a aula que vem, do dia 25, vai ser o atendimento individual para cada grupo, e a aula do dia 2, que é a aula final, a apresentação dos projetos, vai ser antecipada para o dia 1º, na quarta-feira, tá? E aí, na aula que vem, a gente fecha os projetos individualmente em cada grupo. Em cada grupo, na verdade, né? Não é individualmente. Ok, então eu vou iniciar a apresentação aqui para a gente continuar falando do projeto. E aí, se alguém quiser falar, por favor, me interrompa no microfone, para que eu não estou vendo o chat, tá bom? Então, eu vou voltar naquele mesmo slide que a gente trabalhou a aula passada, só que hoje o nosso foco, se o computador deixar, vamos, filhinho, o nosso foco vai ser, eu estou muito rápido aqui, o computador não está me ajudando. Opa. Oh, Jesus. E parará. Então, nós estamos usando aqui esse modelo de planejamento de projeto, né? Então, a gente trabalhou com o escopo, né? Que vocês vão me entregar até amanhã. E agora... Nossa, os computadores devagar hoje. Ou eu estou muito rápido. Nós vamos para o planejamento. Então, continuar o planejamento, na verdade, né? E aí... Vamos, computador. Então, ó, aqui nesse slide eu acho que fica bem claro para a gente. Então, nós trabalhamos no escopo, que é responder essas questões aqui, né? Identificando qual seria o projeto, em que situação que ele vai se aplicar, né? Qual a finalidade, que resultados são esperados, o que se pretende realizar, quem serão os beneficiados, qual a dimensão do projeto. Então, é um texto, né? Que vocês vão ter que me entregar até amanhã, do escopo. Agora, hoje, a gente vai falar dessas outras duas partes aqui, do plano de ação e do plano de controle e avaliação, tá? Então, o plano de ação, no plano de ação, a gente vai determinar, então, quais são as atividades e tarefas que serão realizadas no projeto, como e quando elas serão realizadas, que recursos serão necessários, quanto tempo cada atividade e quem serão os responsáveis por cada tarefa e quanto custará se tiver um custo. Então, olha, aqui a gente vai precisar de uma abstração um pouquinho maior do que a gente falou na aula passada, né? Que abstração é essa? É a gente pensar num local, numa turma, numa situação, né, que a gente vai vivenciar, numa escola, e aí a gente vai, então, criar também um tempo e um espaço. Esse projeto vai acontecer quando? Vai acontecer no ano letivo de 2022. Beleza. Qual o tempo dele? É 1 ano? É 6 meses? É 3 meses? Então, vamos pensar nesse tempo, certo? E aí, como que as tarefas serão realizadas? Quais são as atividades, ou as tarefas que terão, né? Como que elas serão realizadas, quando que elas serão realizadas, que recursos são necessários, computador, algumas outras coisas além da sala de aula. Então, vamos elencar aí os recursos. Recursos não são custos, não são dinheiros, tá? São materiais, são coisas necessárias para realizar as atividades. Quanto tempo cada atividade vai levar, né?
E quem será o responsável por cada tarefa? Ah, os alunos. Ah, tudo bem, os alunos vão realizar essa tarefa, mas sob a supervisão de quem? É de um professor? Quem é esse professor? Quais são as disciplinas que estão envolvidas no projeto? Então, qual é o papel de cada um que está envolvido no projeto, tá? E se tiver custos, quanto custará e quem vai arcar com esses custos, certo? Então, esse é o primeiro foco do trabalho que vocês vão pensar hoje. Plano de ação, tá? Então, um dos grandes problemas que a gente tem com projetos é que eles não têm plano de ação bem definido. E aí, quando o plano de ação não está bem definido, fica difícil de saber como cobrar e de quem cobrar as atividades e quando é que elas vão ser realizadas, certo? Quando eu falo de cobrar, eu estou falando desse outro passo aqui, ó, do plano de controle e avaliação. Então, a gente vai pensar essas duas coisas juntas, tá? O plano de ação e o plano de controle, ou seja, a avaliação. Como é que o projeto vai ser avaliado, tá? E aí a gente tem que pensar nos mecanismos que a gente vai usar para essa avaliação. Então, como será verificado o andamento e o progresso do projeto? Que observações serão feitas para avaliar seus resultados? Como serão obtidos os dados sobre os processos e produtos resultados? Que medidas preventivas serão adotadas? Então, é uma previsão, tá, de como a gente vai avaliar esse projeto. E uma coisa que para mim falta aqui nesses itens é quem vai fazer cada um desses passos aqui, tá? Então, ó, como vai verificar o andamento e progresso do projeto? E quem é esse gestor que vai fazer isso? É o professor de matemática, é o professor de física, é o professor de química. Então, ó, para cada tarefa, para cada atividade, nós vamos ter que ter quem será, quem verificará o andamento desse processo, tá bom? Então, pensar isso aqui, pensa na atividade, pensa em como vai ser avaliada essa atividade, certo? E então esses dois itens aqui, ó, são os itens que vocês vão fazer hoje no grupo. Vocês fizeram o escopo, então já tem lá a ideia do projeto. Agora vamos fazer o plano de ação. Com certeza, eu não vi os escopos de vocês ainda, né? Mas, às vezes, lá no escopo, alguns grupos já previram isso aqui. Quais serão as atividades, como que elas serão realizadas. Então, isso está lá em forma de texto. Não precisa tirar, não. Pode deixar, sem nenhum problema. O que vocês precisam fazer agora é uma tabelinha, um gráficozinho, mostrando cada atividade, quando será realizada, quais os recursos, quanto tempo, quem é o responsável. Então, numa mesma linha, você coloca lá atividade, né? Aí na outra coluna, quando será realizada. Na outra coluna, quais os recursos necessários, quanto tempo ela vai levar para ser realizada, quem é o responsável pela atividade e qual é o custo da atividade, se tiver custo. Se não tiver custo, essa coluna aqui vocês podem eliminar, não tem problema não, tá? Então, uma linha para cada atividade com as colunas de cada tempo, recurso, responsável e assim por diante. Ok? E nessa mesma linha, vocês podem acrescentar uma coluna de controle e avaliação. Então, quem vai fazer o controle dessa avaliação? Quem vai controlar essa atividade? Tá? Então, muito importante. Se o Éder é o responsável pela atividade, não pode ser o Éder que vai fazer o controle da verificação do andamento da atividade, tá? Então, tem que ser uma outra pessoa. Então, bota um responsável lá pela avaliação, tá? Que seja diferente de quem está realizando, ok? Aí o escopo está aqui, vocês já fizeram, não vou entrar no escopo, vamos entrar aqui no plano de ação. Então, olha aí, estrutura do plano de ação. Atividades, tarefas, prazos, né, estimativas,
para as atividades e tarefas, recursos, rede de tarefas, sequência de tarefas e interdependência. Então, isso aqui não precisa ser uma coluna, né? E isso aqui pode estar interligado nas atividades aqui, como é que elas vão estar organizadas. E o cronograma, então, quando vai ser feito, certo? E aqui faltou quem é que vai realizar, quem é o responsável pela ação, certo? Estrutura do plano de controle. Então, uma matriz de produtos e resultados aí, então, um quadro, quais são os resultados esperados? Lá no escopo vocês colocaram quais são os resultados esperados, tá? Um plano de monitoramento, então vocês podem colocar lá indicadores, instrumentos de coleta de dados, como é que vocês vão monitorar isso? E um plano de avaliação, né? Indicadores e instrumentos de coleta de dados também para avaliar. E análise dos riscos, quais são os riscos que vai se correr aí nesse projeto. Então, olha, aqui a gente tem a estruturazinha do controle, o que faltou também aqui na estrutura é quem vai fazer cada etapa desse controle, tá bom? E aqui esse quadro não nos interessa. E também... Tá, então, olha, nós estamos fazendo um plano de projeto. O escopo vocês já fizeram, o plano de ação vão fazer hoje, e o plano de controle vai fazer hoje também, certo? Então, não nos interessa. Vocês podem usar à vontade, tá, gente? Eu só estou focando aqui o que interessa para a gente enquanto trabalho de hoje. Oi, tem alguém entrando. Não nos interessa que hoje. Não. Eu acho que basicamente isso, gente. Olha, tem um esqueminha aqui, uma estrutura de desdobramento do trabalho, mais para mostrar como é que está organizado aí um projeto. Né? O projeto completo está lá no escopo. Ação número 1, qual é a atividade que vai ter na ação número 1, qual é a tarefa, quais são as tarefas dentro dessa atividade, né? Atividade 1.2, quais são as tarefas, tá? Ação 2, mas aqui é um detalhamento que eu não estou pedindo para vocês, mas se vocês quiserem fazer nesse formato também de mapa mental, mapa conceitual, também pode ser feito, tá? Eu estou pedindo que vocês façam num quadrozinho, que eu acho que é mais simples, né? Para esclarecer e deixar mais visível ali a forma de apresentação do projeto, tá? E aqui vem a questão do monitoramento e avaliação do projeto, tá nessa questão de acompanhamento contínuo, né? Ações de monitoramento, pode tirar algumas ideias aqui também, indicadores, o que é o indicador, o que é desempenho e tal. Então, basicamente, é isso, gente. Então, a nossa aula de hoje, ela estava prevista para ser mais curta mesmo, para a gente identificar esses dois momentos do projeto. Diga, Sofia. Professor, tudo bom? Eu sou do grupo 2. A gente está fazendo um projeto sobre consciência negra, discriminação, combate à discriminação racial e racismo, né? E aí, o plano de ação, a gente já tem conversado um pouco, eu acho que vai ser, assim, razoavelmente tranquilo da gente traçar. Só que na parte dos resultados esperados lá no escopo, a gente colocou muito essa ideia de, através do nosso projeto, ter uma mudança de percepção nos alunos, né? De consciência, criação de consciência. E aí, para avaliar isso, não é tão simples, né? Como é que eu avalio se houve uma mudança de consciência, sabe? Eu queria alguma dica, se fosse Sim, possível. aí vocês podem criar mecanismos de avaliação. Então, por exemplo, ao final do projeto, a gente vai aplicar um questionário
de percepção, pode aplicar esse questionário até inicialmente, antes de iniciar o projeto, e aplicar o mesmo questionário depois que o projeto foi realizado, para ver se houve mudança de pensamento, de conscientização, de formação de consciência aí, nesse sentido. Então, pode ser uma forma de avaliar, entendeu? Se houve mudança. Que outra coisa poderia ser feita? Então, essa é a primeira coisa que eu pensei, um questionário de verificação de mudança de comportamento ou de pensamento. Tem algumas coisas que é muito longo prazo a verificação de mudança, né? Mas tem outras que dá para fazer por meio dessa caracterização de questionário. Agora eu só estou pensando nisso. Alguém tem alguma outra ideia aí, gente, que pode ajudar? Diga, Tainã. Oi, professor. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui em relação à entrega. Então, a gente fez o escopo, a gente tem até amanhã para enviar. Aí, semana que vem, o senhor vai conversar com cada grupo individual. Aí, a gente vai mostrar o plano de ação e o plano de controle e avaliação? Isso. Na semana que vem? Isso. Tá, aí o senhor vai falar se tá ok ou não, aí a gente faz as alterações, aí na outra aula, que é no dia 1º, traz já tudo pronto e apresenta, é isso? Isso. Na outra aula, vocês vão apresentar para todo mundo. Uhum. Inclusive para professores que eu vou convidar também, que quiserem vir participar, para avaliar o projeto de vocês. Tá bom, entendi. Tá bom, obrigada. Alguém pensa, gente, numa outra forma de avaliação aí do projeto dos meninos de consciência negra? Eu pensei nessa do questionário. Alguém tem alguma outra ideia? Não, agora não está me vindo, não. Júlia, pode falar. Boa noite, professor. Não é sobre a ideia, não, pro projeto, mas é uma dúvida. O texto que é para fazer, para entregar dia 25, que é sobre avaliação de projetos educacionais, é desse que você acabou de falar do plano de controle e avaliação, é isso? Isso, é. É um texto só sobre essa parte, não precisa conter plano de ação nem escopo. Isso, exatamente. Tá bom. E aí não é sobre o seu projeto, é sobre... É de modo geral, como avaliar um projeto e por que avaliar um projeto, qual a importância de avaliar um projeto e tal. Falar os tipos de avaliações, essas coisas. Isso, exatamente. Entendi. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais dúvidas, gente? Vamos lá. Professor, boa noite. Boa noite. O nosso trabalho deu mais 3 páginas, tem problema? Não. Porque a gente já vai mandar ele já completo, já com a avaliação e tudo, porque a gente já estava pensando já nesses itens. Vai ter plano de ação já e avaliação, isso, tudo já. junto? Uhum. E aí, Beleza, por conta de ter fotos, ele ficou com muitas páginas. Porque a gente vai falar sobre uma feira, né? Uma feira de ciência e tecnologia. E aí a gente trouxe algumas fotos de feiras que já aconteceram aqui no DF, né? E a gente está com a proposta de fazer só com escolas do Gama, no campo do IFB aí, do Campus Gama, recebendo escolas públicas só do Gama. E aí a gente trouxe algumas fotos e isso deixou com muitas páginas. Não, tranquilo, não tem problema não. Acho que o Anderson até me mandou uma cópia desse projeto de vocês lá semana passada. Eu não, confesso que eu não li ele todo não, só dei uma olhada, mas eu quero olhar pelo menos os escopos de todos para que eu possa interagir melhor com a apresentação de vocês, dos grupos de vocês, tá? Então aí a gente já nesse bate-papo aí com cada grupo, eu já vou ter uma ideia do que é o projeto e como é que ele está organizado, e aí a gente já vai trabalhando em cima disso. Diga, Benedita. Boa noite, pessoal. Professor, uma dúvida. A gente vai entregar o escopo amanhã, você vai corrigir e vai devolver para a gente fazer as alterações? Não. Eu vou ler o escopo para o encontro da semana que vem. Ah, tá. Tá? Uhum. Aí, alguma sugestão, alguma mudança que tiver, eu sugiro na semana
na reunião na semana que vem. Ah, tá. Você vai falar diretamente para cada grupo, né? Isso, exatamente. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Fala, Júlia. Olha eu de novo. A apresentação vai ser durante a aula mesmo? Já tem ideia quantos minutos cada equipe? Todos os integrantes do grupo têm que falar? Como é que é? Então, eu vou deixar isso livre. Vocês se organizem aí, em cada grupo, né? Uhum. Vou conversar com isso mais particularmente quando eu estiver falando com cada grupo aí na aula que vem. Mas tá aí bem. o grupo vai organizar, porque para a aula que vem eu não estou pedindo nenhuma apresentação, não. Né? Mas se vocês tiverem, tudo bem, não tem problema. Mas tem que ter aquele texto todo pronto, com plano de ação e tudo, não é isso? Isso, eu quero conversar com vocês sobre isso. Para o dia 1º, eu quero que vocês façam uma apresentação. Então, vai fazer um slide bonitinho e apresentar. E aí, o grupo que vai se organizar. Pode ser todo mundo falando, pode ser, sei lá, 2 pessoas que o grupo escolheu para falar. Então, a ideia é que o grupo tenha de 15, no máximo 20 minutos para apresentar o projeto. E aí, a banca avaliadora, vou ver quais professores vão poder estar avaliando, questione vocês e interrogue e pergunte sobre coisas sobre o projeto, e aí vocês respondam, tá? Tá bem, obrigada. Seria como se fosse uma banca de TCC, mas bem mais simples, bem mais tranquila. Diga, Helena. Professor, uma ideia para a Sofia seria análise temática dialógica, né? Assim, Diga isso, por favor. Basicamente é analisar o discurso dos alunos, né? O que mais se repete quando se fala de racismo, se eles acreditam que isso é um tema comum, ou se eles acreditam que aconteça, ou acreditam que não aconteça, que é mimimi, que não existe. Então, no discurso dos alunos, ela pode ver a frase que mais se repete e colocar isso como uma avaliação, o que foi antes e o que foi depois do projeto deles. Pode ser numa redação, pode ser numa entrevista, né? Pode ser de várias formas aí, né? Até num questionário também. É análise do discurso, vai analisar o que está por trás daquela fala, né? Então, só para ela fugir assim, do questionário, né? De perguntar o que é. Porque, uma coisa legal que pode fazer, surgiu a ideia agora, uma roda de conversa, né? Bota os alunos lá numa roda de conversa, grava essa roda de conversa sobre um tema polêmico, e aí, a partir dali, você vê se as ideias, né, que aparecem ali, elas foram, de certa forma, modificadas na questão do discurso, na questão da consciência. É isso mesmo. E também tem a questão do vídeo, né? Às vezes tem um vídeo assim, eu já vi até, que eles dão uma bonequinha morena, né? Aí pergunta o que ele acha, e se tem alguma coisa relacionada, se as pessoas gostam mais dessa boneca ou daquela. Então tem muitos recursos que eles podem Tem uns usar. mais chocantes ainda, né? Com crianças, tem uns com crianças que são bem, bem legais mesmo. Bota um vídeo desse, faz um bate-papo a partir daí, né? Com um vídeo motivador e tal. Então, assim, ideias, tá, Sofia? Aí vocês vão trabalhando nisso. Obrigada, Helena. Adorei as ideias. Obrigada, professor. Músicas também, legal. Fazendo um bate-papo sobre músicas, né? Interessante. Tem bastante elemento aí que pode trazer, assim, para discussão, né? Levantar problemáticas para discussão. Boa ideia, Márcia. Mais alguma dúvida, gente? Assim que vocês estejam pensando, estejam ainda não está muito claro. Então, o que vocês vão apresentar no dia 1º? O escopo, o plano, tá? E o plano de avaliação, plano de controle. Então, escopo, plano de ação, plano de controle. Vocês vão explicar o projeto de vocês, mostrando essas 3 etapas e quem vai aí estar atuando em cada uma delas, tá bom? De acordo com o escopo que vocês fizeram. Diga, Laís. Boa noite.
Boa noite. Professor, eu fiquei, na verdade, fiquei com a dúvida agora, porque na elaboração do projeto em si, que eu olhei alguns exemplos, são bem curtos, né? Só que para a gente ter ideia, para a gente colocar isso no papel, inicialmente, antes de ter o projeto final, a gente tem que ter uma fundamentação teórica, né? Tem que ter várias ferramentas que fazem com que o texto seja bem longo, né? Aí eu fiquei, né, até preocupada, né? E eu falei assim, não, eu vou começar com o professor perguntar, porque o nosso texto, né, lá, graças a Deus, os meninos tiveram uma ideia bem bacana, e eu acho que ele está bem completo, assim, não está aquela coisa enxuta, mas que nós vamos enxugar para terminar, né, para fazer no final, mas a ideia mesmo, eu acredito que seja, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é que realmente seja bem amplo para a gente conseguir as coordenadas corretas, né? E aí eu fiquei assim, quando o menino perguntou de terceira página, acho que a nossa está dando umas 6 páginas ainda, né? Nós não terminamos. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Isso tudo no escopo que você está falando, né? Isso, no escopo. Que a gente No deu escopo, você vai trabalhar bem a ideia, qual o Isso. tema, e aí foi você que me perguntou de referências bibliográficas, né? Isso, aí tem a Eu poderia justificativa, ter. por quê, o que vai realmente colaborar, né, com a ideia central. Então, são muitas coisinhas, né, que tem para chegar no projeto final, né? Aí eu fiquei até preocupada depois que ele perguntou. Não tem problema não. O que é mais importante, além disso aí, do escopo e tal, não sei o quê, é o plano do projeto, o plano de ação está bem claro. Quais serão as ações, quem vai fazer essas ações, quanto tempo vai durar, como é que vai ser a organização, o que precisa para fazer cada ação, tá? Então, esse plano ele tem que estar bem claro. A fundamentação é legal porque ela vai dar todo o aporte teórico para aquilo ali acontecer, e é importante. Então, é um tema que as pessoas não dominam, então, beleza, vamos dar ali os elementos para que elas tenham segurança naquilo que elas vão fazer, né? E aí, sim. Pode falar, Laís. Não, nós ainda não fizemos o plano de ação, né? Porque até então é uma tarefa que seria feita agora. A gente só está realmente na parte do escopo. A gente está fazendo passo a passo. Eu até acho que, não me engano, é a página 35, que eu me baseei ali naquela página 35 do seu slide. Ali eu achei bem interessante, bem explicadinho o que a gente quer, né? Tem vários questionamentos que definem mesmo o projeto em si. A gente conseguindo responder aquelas questões, a gente já tem um projeto, né? Exato. Então, e a hora que você vai fazer o plano de ação, vai ficar bem facinho, vocês vão ver. Porque se está bem desenhado lá no escopo, né? Está bem claro, então aí as ações ficam mais tranquilo de denominar, de dizer qual é o prazo, para você conseguir fechar esse projeto como um todo. Tá? Então, essa é a ideia. Mas não fiquem assim muito presos, porque quando eu pensei naquele texto lá, eu tinha pensado num texto individual, então aí eu não coloquei uma coisa muito longa, pensei em 3 páginas e tal. Mas como ele está sendo feito em grupo, e aí o grupo já está trabalhando em cima do projeto, então beleza. Então, não esquentem a cabeça com isso, não. Tá bom? Certinho, então. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Diga, Sofia. Ah, Sofia falou obrigado. Achei que estivesse levantando a mão. Professor, falando aí sobre acho que foi a Sofia que perguntou, né, sobre a consciência negra aí, né, que ela está fazendo projeto. Eu participei de um projeto, e aí foi feito antes de um projeto, né, foi bem curto, foi uma palestra, aí eles passaram para a gente fazer uma autoavaliação, e depois que eles apresentaram tudo, eles pediram de novo para a gente fazer a autoavaliação, e aí a gente vê que às vezes a gente acha, não é preconceito, e depois a gente entende que é um preconceito. Eu acho que a autoavaliação é uma boa ferramenta também. Tem essa ideia de como elaborar, né, de como fazer uma avaliação mesmo. O mesmo questionáriozinho simples que você entrega ali no começo, você entregar no final para ele responder em 2 momentos, né? Para ele
para ele comparar o que ele sabia sobre aquele tema do que ele sabe agora. Então, no caso aí de preconceito, às vezes tem umas coisinhas legais para fazer também. Beleza, então, gente? Então, vamos botar a mão na massa agora? Então, ó, reunião dos grupos agora, elaborar o plano de ação e o plano de controle, tá? Se quiser fazer tudo num quadro só, não tem problema, não. Já faz as ações, quem vai fazer, quanto tempo dá, e como vai ser o controle, tá? E depois só escreve um textozinho final sobre esse controle, né? De como vai ser o controle geral, se tem alguém que vai ser o gestor, eu chamo de gestor aí quem vai fazer o controle do projeto como um todo, né? Não precisa ser uma pessoa, pode ser o grupo de professores que está envolvidos e tendo um coordenador e tal. Então é isso. Mãos à obra, tá? Qualquer dúvida, bota lá no WhatsApp, a gente vai respondendo, tentando responder, né? O mais rápido possível, puder. O que mais? Semana que vem você vai mandar um link só e aí cada um entra no seu horário, né? Isso. Aí eu mando o cronogramazinho do horário de cada grupo, para Tá não bom. ter problema. Tá? E eu vou manter na ordem. Grupo 1 às 7, grupo 2, 7h20, grupo 3 e assim por diante, tá? E aí a gente vai conversando ali. E mesmo que está conversando com um grupo e outras pessoas vão entrando, a gente espera um pouquinho aí que já é seu grupo e tal. Às vezes dá uma atrasadinha de um grupo para o outro, outras vezes consegue antecipar, então a gente marca os horários certinho para a gente ter esse controle. Beleza? Professor, só mais uma pergunta. Se Diga lá. quisermos na semana que vem trazer tipo uma pré-apresentação, né, para o senhor já ir verificar, porque às vezes, não sei, né? De repente o tempo seja até curto para o senhor analisar todos esses conteúdos, né? E de repente, se nós tivermos aí tempo, eu vou ver com o pessoal que os meninos do meu grupo são muito espertos, sabe, professor? Eles, né, começam a ter uma ideia e tem outro lá e tá fluindo muito bem, né? Eu acredito que, né, que se a gente se esforçar, talvez a gente consiga até fazer, né, uma pré-apresentação, porque Sem problema. aí não tem problema, né? Não, pode fazer. Pode sim. Ótimo. E é porque aí vocês vão estar apresentando só para mim, entendeu? E aí, se tiver que fazer alguma mudança, né? Faz ali, eu vou Isso, questionar algumas excelente. coisas, o grupo pode reorganizar alguma coisinha ali para outra semana apresentar para todo mundo. Certo, obrigada. De nada. Então, beleza, gente. Eu vou interromper a gravação aqui. Aí a gente fica, então, com essa ideia,